Já reparou que, às vezes, alguém que mal fala com você consegue ocupar sua mente o dia inteiro? Você acorda, faz suas coisas, tenta se distrair, mas lá está a pessoa. Um pensamento repentino, uma lembrança, uma sensação que volta sem aviso. Isso acontece porque presença não depende de contato, depende de impacto. E quando um homem aprende a causar esse tipo de impacto, ele se torna inesquecível. A maioria dos homens acredita que precisa estar o tempo todo disponível, mandando mensagens, curtindo fotos, demonstrando interesse a cada minuto. Mas quanto mais eles tentam ser lembrados, mais rapidamente são esquecidos, porque o excesso mata o mistério, e o mistério é o que faz a mente feminina girar. Um homem que entende isso deixa de ser um pedinte de atenção e se transforma em uma força mental constante. Ele não precisa correr atrás, porque a mulher corre mentalmente atrás dele. O erro que destrói esse poder é simples: achar que presença é sinônimo de proximidade, que quanto mais você fala, mais ela vai pensar em você. Mas o verdadeiro segredo está justamente no oposto, em fazer o silêncio trabalhar a seu favor. Imagine um homem que não tenta forçar uma conexão, mas cria uma aura ao redor dele. Ele é lembrado pelo olhar firme, pela calma nas palavras, pela segurança em suas ações. Ele não implora por atenção, ele inspira curiosidade. E curiosidade é o primeiro passo para o pensamento constante. Esse tipo de homem desperta algo que vai além da atração física. Ele desperta intriga emocional. Ele faz ela se perguntar: por que ele é diferente? Por que ele não parece precisar de mim para se sentir importante? E quando uma mulher se faz essa pergunta, ela já está pensando em você. Mas atenção, não se trata de fingir desinteresse. O erro de muitos homens é virar o extremo oposto, agir com frieza, ignorar, tentar jogar. Isso não gera lembrança, gera ressentimento. O segredo é equilíbrio, mostrar valor sem precisar provar, ser gentil, mas não disponível, interessante, mas não previsível, presente, mas não acessível o tempo todo. O verdadeiro poder começa quando você consegue estar presente mesmo quando está ausente. Quando ela sente que há algo em você que não se explica, apenas se sente. Esse é o ponto de virada. Entender que fazer uma mulher pensar em você não é sobre táticas baratas, é sobre energia. É sobre o que você transmite sem dizer nada. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como construir essa presença silenciosa e irresistível. Mas antes de continuarmos, comenta aqui embaixo a palavra presença. Essa é a palavra que define tudo o que vamos falar neste vídeo, porque é ela que separa os homens comuns daqueles que vivem de forma inesquecível na mente de uma mulher. A ausência é uma das armas mais poderosas que um homem pode dominar, mas quase ninguém entende como usá-la. A maioria dos homens tem medo do silêncio. Eles acreditam que, se não mandarem mensagem, se não curtirem a foto, se não estiverem sempre por perto, vão ser esquecidos. E é exatamente aí que perdem o jogo. Quando você está sempre disponível, ela não tem tempo de sentir sua falta. O desejo nasce do espaço entre um encontro e outro. É no intervalo que a mente cria histórias, que o coração se pergunta, que a imaginação trabalha. Quando você ocupa todo o espaço, ela não tem onde te buscar mentalmente, porque você já está em todo lugar. O erro mais comum é acreditar que presença constante gera conexão. Na verdade, é a ausência controlada que desperta a emoção. Porque a ausência não é descaso, é estratégia, é deixar o silêncio falar por você. É quando ela pega o celular e, mesmo sem notificação sua, sente falta de algo. E esse algo é você. Mas para que isso funcione, a ausência precisa vir de um lugar de força, não de carência. Um homem que se afasta porque quer atenção está apenas se punindo. Já o homem que se afasta porque está centrado, porque tem propósito,
porque não precisa ser validado. Esse homem cria um vazio que ela quer preencher. E é esse vazio que a faz pensar em você. Imagine dois homens. O primeiro é o típico insistente. Responde tudo na hora. Tenta manter a conversa viva. Manda bom dia todos os dias. O segundo é diferente. Ele responde com calma, escolhe bem as palavras, aparece quando quer, não quando precisa. Quem você acha que vai ocupar mais espaço na mente dela? O primeiro cansa, o segundo intriga. E a mente feminina é viciada em intriga. A ausência controlada não é sobre desaparecer completamente. É sobre saber dosar. É o equilíbrio entre presença e mistério. Você aparece o suficiente para ela sentir que existe algo real, mas some o bastante para ela sentir que pode perder. Essa tensão é o combustível do pensamento constante. Quando você domina o timing, quando sabe quando falar e principalmente quando calar, você se torna um homem raro. Mas há um ponto importante. A ausência só funciona quando há valor. Se você se afasta e não há nada de interessante sobre você, o silêncio apenas te apaga. Por isso, o segredo é usar o tempo longe dela para crescer, evoluir, se tornar mais confiante, mais disciplinado, mais completo. Quando ela perceber que você some e volta melhor, com mais foco, com mais presença, a ausência deixa de ser distância e vira magnetismo. O verdadeiro domínio está em fazer o silêncio trabalhar a seu favor. Enquanto a maioria tenta gritar para ser notada, o homem sábio entende que o mistério é o som mais alto do interesse. E quando ela percebe que você é o tipo de homem que não precisa estar o tempo todo para ser lembrado, algo muda dentro dela. A ausência controlada é o primeiro passo para o pensamento involuntário, aquele que surge quando ela menos espera, sem motivo aparente. Agora que você entende o poder da ausência, é hora de descobrir o próximo segredo, o da imprevisibilidade. Porque se a ausência cria curiosidade, a imprevisibilidade cria vício. Se a ausência desperta a curiosidade, a imprevisibilidade é o que transforma curiosidade em obsessão. O que prende a mente de uma mulher não é a rotina, é o imprevisto. É o fato de nunca saber exatamente o que esperar de você. Não porque você joga, mas porque você é genuinamente imprevisível. Um homem guiado pelo propósito, não pela aprovação. O erro da maioria é simples. Eles se tornam previsíveis demais. As mesmas mensagens, os mesmos horários, as mesmas reações. Ela já sabe o que vem antes mesmo que você diga. E quando uma mulher consegue te prever, ela para de te imaginar. Porque o mistério só vive na incerteza. Homens previsíveis são emocionalmente decifráveis, e tudo que é decifrável perde valor. Agora, quando um homem age com naturalidade e não segue um padrão de validação, algo muda. Ela começa a se perguntar: o que será que ele está fazendo? Por que ele não respondeu agora? Será que ele perdeu o interesse? Ou será que ele está ocupado com algo maior? Essas perguntas são o combustível do pensamento constante, porque a mente feminina não suporta o vazio. Quando você cria um espaço de dúvida, ela tenta preenchê-lo com pensamentos sobre você. Mas cuidado, imprevisibilidade não é manipulação. Não é sobre jogar, sumir de propósito ou criar ciúmes artificiais. É sobre ser autêntico o suficiente para que suas ações não sejam um roteiro. É sobre ser um homem que não vive em função de agradar, mas em função da própria verdade. Ela deve sentir que você age diferente, não porque quer parecer diferente, mas porque você é diferente. Pense em um homem que vive de forma intensa, mas calma. Um dia ele manda uma mensagem profunda, outro dia ele desaparece porque está focado em algo importante. Um dia ele é doce, outro dia ele é firme. Ele é um contraste, e o contraste desperta emoção.
A mulher que o conhece não sabe se vai rir, refletir ou sentir saudade, e essa dúvida a mantém ligada emocionalmente. A previsibilidade é confortável, mas nunca viciante. A imprevisibilidade é desconfortável, mas inesquecível. E o desejo não nasce do conforto, nasce do impacto emocional. Homens que entendem isso não são vistos como complicados, mas como vivos. Eles não precisam se esforçar para ser lembrados, porque suas atitudes naturalmente criam lembranças. A psicologia explica: o cérebro humano é programado para prestar atenção no que foge do padrão. Tudo que é repetitivo se torna invisível. Mas quando algo quebra a rotina, uma mensagem inesperada, uma ausência repentina, um olhar que surge no momento certo, o cérebro grava. E o que é gravado se transforma em lembrança emocional. A imprevisibilidade não é sobre se reinventar a cada dia, mas sobre nunca deixar de ser interessante. É sobre ter uma vida que muda, cresce e evolui constantemente. Quando um homem tem movimento, ele transmite energia. E quando ele transmite energia, ele desperta curiosidade. Então, se você quer que uma mulher pense em você o dia inteiro, pare de tentar ser perfeito. Seja humano, real, vivo. Faça ela se perguntar o que vem depois. Porque quando ela não souber prever o próximo passo, a mente dela vai tentar adivinhar. E nesse processo, ela vai pensar em você mais do que imagina. Agora que você entendeu o poder da imprevisibilidade, é hora de dar um passo mais profundo. Porque o que realmente fixa sua imagem na mente de uma mulher não é o que você faz, mas o que você transmite. A energia silenciosa que fala por você. Existe algo que nenhuma mensagem, nenhum elogio e nenhum presente consegue transmitir. A energia silenciosa. É aquela presença invisível que um homem carrega sem precisar dizer uma única palavra. E quando um homem domina essa energia, ele se torna magnético. Porque a energia masculina não está no que ele fala, mas no que ele é quando o mundo o observa em silêncio. A maioria dos homens tenta conquistar com esforço. Querem provar valor, mostrar que são bons, que são confiáveis, que são diferentes. Mas o homem que realmente marca uma mulher não precisa provar nada. Ele transmite confiança através da calma. Transmite força através da postura e transmite desejo através do silêncio. O erro é confundir silêncio com fraqueza. O silêncio certo é poder. É a capacidade de estar presente sem invadir, de se expressar sem falar, de olhar nos olhos e fazer ela sentir algo que não entende. Essa é a energia masculina em sua forma mais pura, a que fala com o instinto dela, não com a razão. Um homem que domina sua energia não se apressa. Ele não tenta impressionar, ele simplesmente é. E essa serenidade é o que mais intriga uma mulher. Porque no meio de um mundo de homens ansiosos, o homem calmo se destaca. Ele é o ponto fixo no meio do caos. E toda mulher, consciente ou não, se sente atraída por esse equilíbrio. Pense na diferença. O homem que fala demais parece precisar ser ouvido, enquanto o que fala pouco, mas certo, parece ter mais valor. O primeiro busca a atenção, o segundo desperta respeito. E o respeito é o terreno onde o desejo real nasce, porque quando uma mulher te admira, ela começa a pensar em você de um jeito que vai além da atração. Ela sente a sua presença mesmo na ausência. Mas como construir essa energia silenciosa? Tudo começa pela disciplina. A energia masculina é o resultado do domínio sobre si mesmo, o autocontrole, a clareza, o foco. Homens que vivem reagindo perdem o magnetismo porque entregam o controle das próprias emoções. Já os que dominam a raiva, a ansiedade e o impulso se tornam raros. E o que é raro sempre é lembrado. Essa energia também vem da congruência, de ser exatamente o que você diz ser. Se você fala de confiança, mas vive inseguro, ela sente a incongruência.
Mas quando você age com integridade, cada gesto reforça quem você é, e ela sente isso, mesmo sem entender o porquê. Porque a energia verdadeira é sentida, não explicada. A energia silenciosa é o oposto da necessidade. É olhar o mundo sem pressa, agir sem desespero, desejar sem implorar. É a tranquilidade de quem sabe que não precisa forçar nada, porque o que é dele vai naturalmente se aproximar. E essa serenidade é viciante. Mulheres pensam constantemente em homens que passam essa segurança emocional, porque eles são a pausa no caos da mente delas. A presença silenciosa é o tipo de poder que não precisa ser anunciado. Ela é percebida. E quando uma mulher percebe que você não depende dela para ser completo, o pensamento dela começa a girar em torno de você, justamente porque você não gira em torno dela. Agora que você entendeu o poder da energia masculina silenciosa, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Descobrir como a mente feminina cria uma narrativa interna sobre você. Uma história que ela repete sem perceber e que pode te transformar em uma lembrança constante. Toda mulher, consciente ou não, cria uma narrativa mental sobre o homem com quem se envolve. Ela não pensa apenas no que ele faz, mas no que ele representa. E é essa narrativa que define se ela vai te esquecer em uma semana ou pensar em você por meses. A mente feminina é movida por histórias. Quando ela sente algo, o cérebro cria uma trama. Ele é misterioso, ele é forte, ele é diferente. Essas frases se tornam pensamentos recorrentes e cada lembrança, cada sensação reforça a história que ela conta para si mesma sobre você. Se você entende isso, você para de tentar impressionar e começa a provocar imaginação. E imaginação é o que mantém você vivo na mente dela. O erro de muitos homens é dar tudo de bandeja. Eles revelam demais, explicam demais, se abrem rápido demais. E quando não há mistério, não há narrativa. A mente dela não tem o que construir, o que explorar, o que decifrar. Você se torna previsível, e o previsível morre na memória. Um homem inesquecível nunca se entrega por completo. Ele mostra partes de si aos poucos, como se cada encontro fosse um novo capítulo. Ela sente que há algo a mais, algo que ainda não foi revelado. E é essa sensação que a faz pensar em você o dia inteiro. Ela repassa conversas na cabeça, tenta entender o que quis dizer com aquele olhar, com aquele silêncio. E cada detalhe pequeno se transforma em uma nova cena dentro da história que ela cria. Mas aqui está o segredo. Você não pode manipular essa narrativa. Ela precisa nascer da verdade. Se você tenta encenar, ela sente o falso. Mas se você vive de forma autêntica, com propósito e profundidade, a mente dela naturalmente começa a te romantizar. Você vira o homem diferente dos outros. Não porque se esforçou, mas porque ela sentiu algo que não sente com ninguém. Um exemplo simples. Quando um homem está em paz com quem é, ele fala com calma, olha com firmeza e não se apressa em nada. Esse comportamento desperta na mulher uma sensação de segurança e curiosidade. Ela começa a criar suposições. Ele deve ter uma vida interessante. Ele parece ter passado por coisas que o amadureceram. Deve ter um propósito maior. Tudo isso nasce da energia dele, não das palavras. E quando a história está formada, ela passa o dia inteiro reforçando essa imagem mental. Você não precisa ser um personagem, basta ser um homem com profundidade real. Quanto mais autêntico e focado você for, mais interessante será a narrativa que ela cria. Porque, no fundo, ela não está apaixonada por você. Ela está apaixonada pela história que você desperta dentro dela. E quanto mais forte for essa história, mais difícil será apagá-la. O poder da narrativa interna é o que transforma lembrança em presença. E quando você entende isso, percebe que o segredo não é ocupar o tempo dela, mas o imaginário dela. Ser o homem que ela quer entender
não o homem que ela já entendeu. Agora que você entendeu como a mente dela cria essa narrativa, é hora de ir além, descobrir por que o homem com propósito se torna impossível de ser esquecido, mesmo quando ela tenta. Nada ocupa mais a mente de uma mulher do que um homem com propósito, porque propósito é a forma mais pura de energia masculina. É o que transforma um homem comum em alguém com presença, direção e magnetismo. Um homem com propósito não precisa correr atrás de ninguém. Ele é seguido. O erro da maioria é viver em torno das mulheres. Eles fazem da aprovação feminina o combustível da autoestima. Vivem tentando ser desejados, notados, escolhidos. Mas quanto mais você tenta ser o centro da atenção de uma mulher, mais ela sente que você não é o centro da sua própria vida. E nada é menos atraente do que um homem que não tem rumo. Agora, pense no oposto. Um homem focado, disciplinado, que acorda com metas, que sabe o que está construindo, que fala pouco e age muito. Esse tipo de homem não precisa dizer que tem valor. Ele transmite valor. E quando uma mulher percebe isso, algo dentro dela muda. Ela passa a te admirar, e a admiração é o primeiro passo para o apego mental. A mulher pode até não entender exatamente por que está pensando em você, mas sente que existe uma força diferente. Ela sente que você não depende da atenção dela para existir. E é isso que te torna interessante. Porque de repente ela percebe que você não é o tipo que se perde em sentimentos, mas o tipo que se encontra em propósitos. O propósito cria um campo invisível ao seu redor. Ele molda sua linguagem corporal, seu olhar, o tom da sua voz. Homens com foco em algo maior irradiam segurança. Eles não se deixam abalar por pequenos jogos, por sumiços ou por indiferença. E isso, paradoxalmente, faz a mulher pensar neles ainda mais. Porque o cérebro humano é atraído pelo que transmite estabilidade. Pense nos homens que deixaram marcas profundas na história. Guerreiros, líderes, criadores, pensadores. Nenhum deles era definido pelo desejo de ser amado, mas pela vontade de cumprir algo. E esse tipo de energia é irresistível, porque propósito é sinônimo de direção. E direção é o que toda mulher inconscientemente busca em um homem. Não porque ela precise ser guiada, mas porque o homem com propósito inspira confiança. Ele é como um farol em meio à incerteza. A ausência de propósito, por outro lado, gera ansiedade. O homem sem direção se torna dependente emocionalmente, carente, volúvel. E a mente feminina sente isso de longe. Ela não pensa em quem é instável, porque instabilidade não gera emoção, gera insegurança. Ter propósito não significa ser frio ou distante, significa ter clareza. É ser capaz de olhar para uma mulher nos olhos e, mesmo gostando dela, não se perder nela. É continuar sendo você mesmo quando o coração tenta te distrair. É entender que o seu caminho vem antes de qualquer romance. E o mais poderoso de tudo é que, quando você vive assim, você desperta uma reação involuntária. Ela começa a pensar em você justamente porque você não está pensando nela o tempo todo. Porque a mente dela sente a sua força, e força gera fascínio. Enquanto ela pensa em sentimentos, você pensa em construção. Enquanto ela busca entender o que sente, você está crescendo. E esse contraste é o que faz ela te admirar em silêncio e te lembrar mesmo quando tenta esquecer. Agora que você entendeu o poder do foco e do propósito, é hora de entrar em algo mais sutil, o magnetismo invisível que o corpo comunica, mesmo quando a boca se cala. Antes de um homem abrir a boca, o corpo dele já disse tudo. A linguagem corporal é o primeiro código que desperta curiosidade, respeito ou repulsa. E o mais impressionante é que uma mulher percebe esses sinais mesmo sem entender conscientemente o que está vendo. O corpo comunica o que as palavras tentam esconder. E quando o seu corpo fala com confiança, a mente dela responde com interesse.
O erro de muitos homens é não perceber que o corpo grita insegurança, postura caída, olhar hesitante, gestos rápidos, voz instável. Esses pequenos detalhes transmitem falta de controle, falta de foco, falta de presença. E presença é o que faz alguém ser lembrado. Você pode até ter uma boa conversa, mas se o seu corpo transmite nervosismo, a energia que fica é a da dúvida. E dúvida não gera atração, gera distância. Agora, pense no homem que domina o próprio corpo. Ele anda com calma, sem pressa. Seus ombros estão erguidos, o queixo alinhado, o olhar direto. Ele fala pausadamente, porque não tem medo do silêncio. Ele ocupa espaço não com volume, mas com postura. E essa postura é percebida como força. Ela olha para ele e sente uma segurança que não sabe explicar. E o inexplicável é o que a mente mais tenta decifrar. O magnetismo silencioso nasce da congruência entre corpo e energia. Não adianta falar com confiança se o seu olhar denuncia medo. Não adianta dizer que é calmo se o corpo mostra tensão. O corpo é o espelho da mente, e quanto mais centrado você for, mais natural será sua linguagem corporal. É o que os estoicos chamariam de domínio interno. Quando você domina o interior, o exterior fala por si. Um exemplo: quando você entra em um lugar e não sente a necessidade de provar nada, o corpo automaticamente relaxa. Seu olhar fica estável, sua respiração profunda, seu movimento lento. As pessoas notam, e as mulheres especialmente sentem essa diferença, porque a calma em um homem é uma forma de poder, e poder silencioso é o tipo de força que fica na mente. Mas existe um detalhe crucial: o olhar. O olhar é o ponto de conexão entre o mundo físico e o emocional. Quando um homem olha com firmeza, mas sem arrogância, ele transmite verdade. Não é um olhar que tenta conquistar, é um olhar que observa, entende, acolhe e, por isso mesmo, domina. É o olhar de quem está no controle da própria energia. E esse tipo de olhar não é esquecido facilmente. A linguagem corporal é como uma assinatura invisível. Cada gesto, cada pausa, cada respiração comunica quem você é. Por isso, trabalhar o corpo é trabalhar a mente. Treinar o silêncio, a respiração, o autocontrole. Tudo isso molda a forma como o mundo te percebe. E quanto mais controlado você for por dentro, mais magnético será por fora. Quando ela lembrar de você, não será das palavras, será do jeito que você a olhou, do silêncio entre uma frase e outra, do modo como sua presença a fez sentir calma e curiosa ao mesmo tempo. É esse tipo de lembrança sensorial que mantém um homem na mente de uma mulher. Agora que você entende o poder da linguagem corporal, é hora de explorar algo ainda mais poderoso: as emoções contrastantes, o segredo psicológico por trás do vício emocional que faz uma mulher pensar em você mesmo quando não quer. O cérebro humano não se vicia na paz. Ele se vicia na montanha-russa emocional. E é por isso que, muitas vezes, uma mulher pensa mais em um homem que a fez sentir raiva, saudade e curiosidade, do que em um que só a tratou bem o tempo todo. O segredo do vício emocional está no contraste. É o vai e vem sutil de emoções, o equilíbrio entre intensidade e calma, entre presença e ausência. A maioria dos homens comete o erro de ser linear demais. Querem ser sempre agradáveis, previsíveis, disponíveis. Acham que isso gera confiança, mas o que realmente gera lembrança é o impacto emocional. Porque a mente grava o que mexe com o coração. O que não provoca nada é esquecido. O homem que entende o contraste emocional não é o que joga, mas o que vive com intensidade. Ele sabe quando ser doce e quando ser firme. Sabe quando se aproximar e quando recuar. Não porque planeja cada movimento, mas porque é guiado pela consciência e não pela carência. Ele não busca agradar, ele busca ser autêntico.
E autenticidade cria emoção. Pense nisso. Uma mulher que só ouve o que quer ouvir se sente confortável, mas não intrigada. Agora, uma mulher que em um momento é desarmada por um olhar profundo e no outro é desafiada por um silêncio que a faz pensar. Essa mulher começa a viver emocionalmente dentro de você. Você se torna parte das reações dela. E tudo que se torna parte das reações se torna parte dos pensamentos. O erro de muitos homens é confundir intensidade com instabilidade. Ser intenso não é ser volúvel, é ser real. É não esconder o que sente, mas também não se perder nas emoções. É ter firmeza o suficiente para demonstrar afeto sem se tornar dependente. E isso é raro. Homens assim são lembrados porque fazem a mulher sentir algo genuíno e a mente se prende ao que é genuíno. O vício emocional nasce quando ela percebe que com você nada é morno. Você não é o homem do tanto faz. Você é o homem que desperta curiosidade, que provoca reflexão, que muda o tom da conversa com um simples olhar. Você é o homem que faz ela rir e minutos depois a faz se calar e pensar. E esse movimento entre o leve e o profundo é o que cria a lembrança emocional mais poderosa de todas. A mulher pode até tentar se desligar de você, mas o cérebro dela vai procurar a mesma emoção em outros lugares e não vai encontrar. Porque emoção verdadeira não se repete. Ela pode sair da sua vida, mas você continua ecoando dentro dela. Nos silêncios, nas comparações, nas lembranças. E é aí que você vence. Não por insistência, mas por presença emocional. O contraste é o segredo do vício. E o vício é o segredo da lembrança. Mas há um nível ainda mais profundo de presença, algo que ultrapassa o emocional e toca o simbólico. É o que chamamos de marca emocional, aquilo que fica mesmo depois que tudo acaba. No fim das contas, tudo se resume a isso, a marca que você deixa. Porque um homem pode ser bonito, interessante, até desejado, mas só os que deixam uma marca emocional são realmente lembrados. A mente feminina não se prende a quem esteve presente, mas a quem foi sentido. E quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder não está em conquistar uma mulher, e sim em permanecer nela. A marca emocional nasce de momentos autênticos, não de manipulação. É o tom da sua voz quando fala com calma. É o olhar que diz mais do que as palavras. É a forma como você se despede, mesmo quando ela esperava que você ficasse. É o respeito no meio da intensidade. São os detalhes que ela não percebe conscientemente, mas que o corpo dela registra. E o corpo, diferente da mente, não esquece. O erro é tentar deixar marca com esforço. Forçar presença, insistir em lembranças, mandar mensagens tentando reacender algo que já esfriou. Nada disso funciona, porque o que é forçado nunca é sentido de verdade. A marca emocional só nasce quando você está alinhado com a sua essência, quando você é quem diz ser, quando vive com propósito, transmite calma e carrega uma energia que fala por você mesmo em silêncio. Há homens que, mesmo depois de anos, ainda aparecem em pensamentos aleatórios de uma mulher, não porque foram perfeitos, mas porque foram reais, porque despertaram algo que ninguém mais conseguiu repetir. Ela pode ter seguido em frente, mas há um espaço dentro dela reservado à lembrança do que sentiu. E o que ela sentiu foi algo que você não disse, foi algo que você foi. Essa marca também nasce do respeito. Você pode causar desejo com jogos, mas só causa lembrança com respeito. Quando um homem consegue ser intenso sem ser invasivo, firme sem ser agressivo e presente sem ser carente, ele conquista algo mais profundo do que a atenção. Ele conquista admiração. E a admiração é a forma mais duradoura de amor. O mais interessante é que depois de um tempo, ela pode até tentar explicar para si mesma o porquê de pensar em você. Vai dizer que foi por causa do seu jeito calmo, da sua maturidade, da sua postura.
do seu olhar, mas no fundo nem ela sabe exatamente. Porque a marca emocional não se explica, ela apenas fica. Por isso, o seu foco nunca deve ser fazer ela pensar em você. O seu foco deve ser se tornar o tipo de homem que é impossível de esquecer. E isso vem da forma como você vive, não da forma como você tenta conquistar. Seja o homem que deixa uma sensação, não uma lembrança. Seja o homem que inspira calma, não que causa dúvida. Seja o homem que, mesmo em silêncio, transmite uma mensagem que ecoa dentro dela. A presença emocional é o legado invisível do homem maduro. É o que o diferencia dos que passam e dos que ficam. Porque um verdadeiro homem não precisa estar ao lado de uma mulher para ser lembrado. Basta que tenha sido sentido de verdade. E se você chegou até aqui, é porque sente que está pronto para ser esse tipo de homem. Então, comenta aqui embaixo a palavra presença. Ela representa o que você aprendeu neste vídeo, que o poder não está em falar mais, mas em ser mais. Em deixar sua marca sem precisar insistir. Em ser lembrado não pelo que promete, mas pelo que transmite. Se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilhe. Talvez outro homem também precise lembrar que o silêncio, quando vem de um homem com propósito, fala mais alto do que qualquer palavra.